Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, para mais uma gravação de podcast aí /vídeo, e hoje meu convidado aqui especial é Léo Milton Guimarães. Vou pedir para ele fazer a apresentação, mas desde já agradeço a presença dele aqui e a gente vai estar falando com os jovens advogados. A gente vai estar, o tema hoje do podcast é a realidade da advocacia nacional e o papel da OAB nesse cenário. Então, Léo, muito obrigado aí pela presença. E eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal lhe conhecer, saber qual é seu currículo, seu histórico aí, para a gente depois começar o bate-papo. Gustavo, já agradeço a você pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sou Léo Milton Guimarães, certo? Sou advogado, estou como presidente da OAB Jovem em Pernambuco e sou sócio do escritório BLC Advogados, que tem uma honra de ser sócio desse cara aqui. Léo, vamos lá, vamos começar, né? O tema central do podcast é a gente falar sobre a realidade da jovem advocacia. E por que eu chamei você especificamente para esse tema? Porque você é o presidente da comissão do Jovem Advogado aqui de Pernambuco e, consequentemente, está sempre muito perto dos presidentes dos outros estados. Então, você tem contato com o pessoal de Rio de Janeiro, São Paulo, por aí vai. E você recentemente esteve presente em alguns eventos que retrataram esse cenário do jovem advogado realmente. Então eu queria que você destrinchasse nesse começo de bate-papo como é que você enxerga hoje a realidade da jovem advocacia agora a nível nacional, já que você tem esse respaldo que você fala com pessoas de todo o Brasil. Gustavo, esse tema é bastante relevante, inclusive para a OAB, tendo em vista que a jovem advocacia hoje é uma realidade, certo? Muitos diziam, a jovem advocacia é o futuro da OAB. Eu digo sempre, a jovem advocacia não é o futuro, é o presente, porque somos a metade hoje, certo, de advogados ativos, certo? Os jovens advogados hoje ele exercem um papel importantíssimo e vejo nacionalmente a OAB olhando com um olhar mais sensível para a jovem advocacia. Seja aqui, seja em outros estados, o que eu posso perceber é que em todos os estados a iniciação à jovem advocacia é muito dificultosa. Seja porque a gente não sabe como captar clientes, no caso prospectar, né, que a gente não pode captar clientes, seja no campo de cobrar honorários advocatícios, ou mesmo quando sofremos quebras das nossas prerrogativas. Muitas vezes a gente não sabe para onde ir, a gente tem a inexperiência, então o início da jovem advocacia é muito difícil. Isso não só aqui em Pernambuco, mas como todo no país. Como é que tu vê, então, dessa forma, assim, quais seriam os principais desafios para o jovem advogado que, quando vocês vai para esses eventos, o pessoal comenta assim, qual é a maior dor do advogado que está iniciando? É realmente a questão da prospecção, de como se lançar ao mercado, ou será que é a questão de cobrança de honorários? E como é que, já aproveitando a pergunta, a OAB nacional, né? E você vai vendo também as OABs de cada estado, elas têm feito, o que é que elas têm se posicionado para suprir, digamos, essa lacuna que os advogados demonstram nesse começo de jornada aí. Como eu te falei, a iniciação é dificultosa. Por quê? A gente está naquele modelo que o boca a boca ainda é o que impera na advocacia. O jovem advogado, ele vai começar, se ele não tiver nenhum escritório logo imediato, alguns parentes na advocacia, ele vai começar, certo? E o cliente. Ele não tem conhecimento de mercado, muitas vezes, certo? Ele não tem conhecimento de pessoas, não fez um network ainda bacana, certo? E acaba muitas vezes esbarrando, né, no nosso código de ética, que é um pouquinho engessado, você sabe. Inclusive, é uma luta da Jovem Advocacia Nacional, lutar para avançar nessa publicidade, certo? Que ainda é muito engessada. Então, o jovem advogado, ele muitas vezes é tendente, inclusive, a cometer infração ética. Isso você vê como uma realidade de todos os outros estados também. Sim. De essa certa insatisfação com o código de ética, com esse relativo atraso do código, o pessoal também reclama isso nos outros Reclama estados. porque muitas vezes fica dizendo assim, eu não posso me lançar no mercado. Então, quando ele não pode se lançar no mercado, ele fica meio que preso, Sim. certo? A seguir um padrão de pessoas que já estão há 10, 20, 30 anos na advocacia, então fica como se fosse uma concorrência bastante diferente, mas esse início, essa dificuldade, eu acredito que a OAB pode dar um lastro muito importante para ele começar. Sim. Porque o network é muito importante, certo? Se ele conversa com advogados que têm mais experiência, se ele está o tempo todo fazendo parceria com outros advogados, ele pode receber clientes muitas vezes por parceria.
um advogado faz penal, o outro não faz penal, ele se especializa em civil, o advogado faz penal, passa para ele um cliente de civil. Então, esse network gerado, esse conhecimento, momento que os advogados têm na OAB é muito importante, certo? Conhecer cada vez mais outras pessoas e também fazer outro tipo de network com pessoas de outras áreas é muito importante para ver um cliente de forma mais genuína possível. E como é que tu tá enxergando, né, dentro desses eventos e tudo mais, o papel realmente efetivo da OAB? Quais são as ações na prática que a OAB consegue fazer para ajudar esse jovem advogado, né? Porque assim, eu acho que esse início da gente falar que realmente o jovem advogado ele é alguém que se formou ali numa faculdade muito procurada e que coloca muita gente no mercado semestralmente, que ele tem essas lacunas, eu acho que isso termina sendo quase que unânime. A gente entrar mais no mérito de o que é que eu acho que a OAB pode fazer, o que é que ela já está fazendo, eu acho que é interessante até para o pessoal conhecer um pouco mais da instituição. Tem muito advogado iniciante que nem sabe o que é que a OAB pode proporcionar para ele, de benefícios e tudo mais. Você fala um deles já que é a questão do networking. Então, como é que você vê o papel da OAB frente a esse jovem advogado e o que é que ela na prática que você sabe que ela tem feito? Você pode falar tanto de iniciativas, vamos falar primeiro nacional e depois a gente vai adentrando para Pernambuco. A OAB ela tem um papel, diga você, fundamental, certo? Nos primeiros passos da advocacia. Digo isso porque a OAB fornece muitas pós-graduações. Na OAB a gente tem pós-graduação com preços extremamente diferentes do que se é praticado no mercado. Realmente para dar acessibilidade. Para dar acessibilidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, a OAB investe em cursos, certo? Para capacitação do advogado. Se você for na OAB todos os dias tem um curso diferente, seja direito do trabalho, seja direito penal, seja direito eleitoral. Não só aqui, como também no interior do estado, certo? A OAB fornece na própria instituição, na própria OAB, tem um CAURC, certo? Onde aquele jovem advogado que não tem condições financeiras para montar seu próprio escritório, pode atender clientes lá, certo? Isso aí com secretária, com computador, impressão, scanner, toda uma estrutura que um escritório tradicional inicial teria que ter, ele pode ter na OAB. Sem falar nos incentivos que a OAB dá na anuidade para o jovem advogado, certo? Que paga uma anuidade menor do que o advogado com mais de 5 anos, certo? Plano odontológico. Plano odontológico e Previdência. A OAB Prev. São inúmeros benefícios que o jovem advogado tem. E você está próximo da OAB, certo? Além dos benefícios que a CAAP, que a OAB, que a ESA fornece, certo? Você tem essa que eu reputo mais importante, é a conexão. O network, para mim, é o essencial da OAB. Além dos benefícios, a conexão com outros advogados. Você conversar, o tete-a-tete. Sim. Você falar com pessoas mais velhas e poder ver onde foi que elas erraram, onde foi que elas acertaram. E você tentar, daquela conversa, exprimir um máximo para não cometer os mesmos erros, para procurar caminhos mais fáceis. Então, eu acho que a OAB, o mais importante da OAB, além dos benefícios diretos, são os indiretos na questão da conexão, na questão do network. Sim. Até porque hoje, quando se fala muito da questão de network para advogados e tudo mais, né, se fala muito assim de conhecer novas pessoas, de ir para eventos sociais, outros eventos corporativos, visando muito a questão de conhecer gente que para prospecção, conhecer potencial empresário e tudo mais, quem trabalha para essa parte de pessoa jurídica. Então, assim, é importante realmente esse contato com a ordem, porque você termina estando próximo de advogados que tem 5 anos a mais que você, 10 anos a mais que você. Você vê uma escada, né? Exatamente. Você atua tanto com advogados que estão no primeiro ano de advocacia, como que estão com 20. Exato. Então, você pode fazer aquele gráfico e ver onde eu estou nesse momento e como eu posso melhorar. Sim. Aí, diante dessa situação, eu queria perguntar a você, quais foram, para você, os ensinamentos que desde quando você está na OAB, você está há quanto tempo na OAB mais ou menos já? Estou há 4 anos na OAB. A sua trajetória na OAB foi como? Você entrou na OAB na gestão anterior, agora que está agora, né? Entrei na OAB na gestão anterior, sempre achei importante, certo? Estar dentro da OAB, conhecer a instituição, que é muito ativa, que é tem muita credibilidade no Senado Nacional. E entrei de forma fácil. Muitas vezes a gente pensa, mas para entrar na OAB tem que ter alguém que indique, fechado, é um núcleo fechado. Não é.
principalmente na comissão da Jovem Advocacia, a gente entra só basta querer. Sim. Trabalhar de forma voluntária. Inclusive, assim, a gente pode deixar também já até aqui um certo abertura e Claro. convite pro pessoal, né, que tá ouvindo, que é um jovem advogado aqui Claro. de Pernambuco e tal, e quem não é de Pernambuco também, que procure a comissão do seu estado, né, para ver realmente como é que pode entrar. A comissão do jovem advogado aqui é bem aberta. Bem né, aberta, com certeza. Só o requisito que tem para entrar na SEANA é querer participar, querer trabalhar de forma voluntária, querer contribuir com a Jovem Advocacia. E é muito importante, Gustavo. Quando eu entrei na OAB, você perguntou, eu pensava justamente como todo mundo pensa, né? É um núcleo fechado, com grandes escritórios. Todo mundo tem meio que essa ideia. Tem meio essa ideia. Né? Grandes escritórios. E quando eu entrei, eu vi que na prática não era isso. Via pessoas com grandes escritórios, realmente, dentro da OAB, mas também pessoas que estavam começando, dando os primeiros passos com escritórios ou sem escritório, advogando para outras pessoas e tal. E pude perceber que é muito interessante essa interação. A gente se ajuda muito. Todo dia é uma tese diferente que é compartilhada, é uma conversa sobre um processo específico, é uma ajuda, uma peça que a gente troca informações. É um ambiente colaborativo. Então é um ambiente bastante agradável e colaborativo que ajuda muito no crescimento da advocacia. Se você pudesse resumir, ou até destacar, digamos, qual foi o ponto de aprendizado seu dentro da UAB, um ponto só, de aprendizado dentro da UAB, que realmente fez você, digamos, enxergar a advocacia de forma diferente. Qual seria o ponto? Gustavo, isso é uma pergunta bastante interessante. E eu digo a você, o que mais eu aprendi... nem no script aqui, a gente tá improvisando. Não, tranquilo. O que mais eu aprendi na OAB foi a paciência, persistência e foco. A gente muitas vezes se forma, faz a prova da OAB, acha que no outro mês vai estar advogando, vai estar rico, vai estar ganhando dinheiro, e a gente vê que na realidade não é assim. Na advocacia existe um padrão. A gente vê que todo mundo diz, para começar a ganhar dinheiro na advocacia é com 5 anos. E a gente muitas vezes escuta isso e não introjeta. Pensando, não, eu vou fazer diferente, eu vou seguir, eu vou fazer de forma diferente para conseguir diminuir. Mas a gente vê que um processo judicial ele não dura menos de 5 anos, quando tem todos os recursos. Quem é da área sabe a dificuldade. Então, não é mentira. Então, estando na OAB, conversando com pessoas mais velhas, introjetando essa calma, tenho que ter paciência, vai dar certo, vou fazer assim, vou montar o escritório, vou ter gestão, vou procurar me especializar, vou procurar conhecer pessoas, vou fazer meu network, pode ter certeza que chega lá. E esse foi o ensinamento que eu tive na OAB, paciência para mim foi o grande ensinamento que a OAB até esse momento me trouxe. Verdade, tem muito sentido realmente. E essa questão da capacitação também passa muito por essa ideia, né, que todo mundo tem, assim, de que o fato de não conseguir clientes ou de não conseguir dar um início muito promissor na advocacia está muito atrelado à capacitação técnica. Tipo, eu tenho que fazer então mais uma pós, depois eu tenho que fazer uma mestrado e tudo mais, e deixa de ver essa outra circunstância de se aproximar de outros advogados que já têm mais tempo de jornada para entender realmente quais são os passos mais comuns que acontecem, né? Como o pessoal diz assim, o sucesso de né, deixa rastros, né? Então na OAB o cara consegue também, de certa forma, com acessibilidade até maior, né? Que o pessoal acha que não tem. Eu até lhe pergunto, eu vi numa palestra de um cara que eu reputo simplesmente fantástico, perguntando: onde é que a gente vai procurar um advogado? A gente vai procurar no currículo lá do Lattes? Ou a gente vai procurar uma indicação de uma pessoa que conhece, que tem esse conhecimento? Justamente. Certo? Para ver como a questão do advogado, né, passa pelo princípio da confiança. Né? A questão da especialidade é extremamente importante na advocacia. Uma complexidade das relações, cada vez mais, certo? Exige que o profissional seja especializado. Porém, o cliente chegar nele não necessariamente vai ser por conta da especialidade dele. Sim. Certo? Vai ter que ter uma relação de confiança. Para o cliente continuar e ele poder seguir com esse cliente pro resto da vida, aí sim. A especialidade vai ser o ponto preponderante. A confiança e o network talvez atrai o cliente, a competência mantém o cliente. Isso aí eu não tenho dúvida. Passa um cliente para você, certo? Trabalhista, ou penal, ou civil. Se esse cliente tiver outro problema em outra área diferente, ele vai procurar você da mesma forma, porque você resolveu o problema dele.
certo? Então, esse network que você tem, esse conhecimento com o cliente, ele tem a confiança. É como uma relação com o médico, Sim, e paciente. Mesma coisa. Ele tem uma relação com você, certo? Ele vai lhe procurar. Se você não consegue fazer pela expertise, aí é outra situação. Uhum. Mas para você conseguir o cliente, na minha visão, não necessariamente vai ser só a sua especialidade. Sim. Mas para manter, é essencial. Para manter o cliente com você, é você ser especialista. O que eu acho, assim, até abrindo um parêntese da importância dessa conversa e também atrelando ao que a gente estava falando da OAB, é que eu acho que termina, de certa forma, trazendo um senso de realidade para o jovem advogado. Não sei se você concorda. Verdade. Porque a pessoa se forma, né? Aí muitas vezes enxerga, e hoje em dia a gente está em um mundo de rede social, pessoas que demonstram um relativo sucesso naquela carreira e tudo mais, que às vezes nem tem um respaldo por trás, As né? Betinas da vida, né? Os empreendedores de palco, né? Dizendo que são bem-sucedidos na advocacia e tudo mais, quando na verdade ganha mais dinheiro fazendo outras coisas correlatas e não simplesmente advogando. Então, assim, não tá no campo de batalha efetivamente da coisa, né? Então, assim, eu acho que isso também traz, de certa forma, essa noção de que, é demorado, a advocacia leva tempo, não existe caminho secreto de sucesso na advocacia. Na última reunião, eu tive com uma colega nossa, ela disse, o que eu gostei de estar aqui na OAB, que eu me senti acolhida, é que eu não me senti mais um peixe fora d'água. Eu pensava que, será que a advocacia só é difícil no início para mim? Será que eu tô fazendo muito errado? É porque tanta gente esbanjando no Instagram, no Facebook, mostrando que é bem sucedido no começo da advocacia, que ela se sente uma pessoa realmente diferente. É verdade. O que é que eu tô fazendo diferente? Então, quando a gente senta lá, quando ela vai conhecer, vai ver a advocacia, ela vai dizer, calma, eu estou no caminho certo. Tô sendo talhada para... caminho certo. E se eu conseguir seguir os passos com ética profissional, certo? Visando o cliente, visando onde eu quero chegar, pode ter certeza que tem espaço para todos na advocacia. Que é outro mito, outra pergunta, né? Assim, é um mito, na minha opinião é um mito, né? Mas eu queria saber se isso a nível nacional, nessas convenções, eventos e tudo mais, o pessoal compartilha dessa ideia. Aquela noção de que achar que a advocacia, o cara só vai ter sucesso se o cara tiver alguém apadrinhando ele. Isso não existe. Tipo, isso aí o pessoal dos outros estados pensa também, é uma coisa local. Mesma coisa. A maioria das pessoas que estão na OAB, inclusive presidindo as comissões, elas, assim como eu, não tem ninguém, nenhum parente advogado, certo? Para você conseguir ser bem sucedido na advocacia, não estou falando aqui de dinheiro, falando de você ser feliz com o que você faz, certo? Você tem que agir com ética, você tem que ter paciência e saber que vai chegar a sua hora. Você tem que buscar, você não tem que esperar, você tem que buscar. Mas sem atropelar ninguém, sem passar por cima de infrações éticas, certo? No caso, não cometer infrações éticas, que sua hora vai chegar, certo? Não tem uma fórmula mágica. Muitas vezes eu tô acompanhando muitas palestras e tem muitos coaches que dizem, não, vamos fazer sua advocacia triplicar, quadruplicar. Eu acho muito, sabe, Gustavo, muito perigoso. Fora até uma realidade muito difícil. perigoso, porque muitas vezes a pessoa fala e não vive aquilo que fala. E outra, foge muito do que a gente está dizendo de ser a longo prazo. Como é que você vai triplicar cliente em 1, 2 meses, né? Foge difícil, muito. né? Quem começa do início, vamos dizer assim, que a gente começa já aglutinando um escritório, indo para outro escritório que já existe, que já tem uma bagagem, é diferente. Mas quem começa do início da advocacia, que vai começar a rodar realmente e sentir o que é aquela gestão, vê que a dificuldade é para todos. Não existe uma fórmula mágica de eu vou entrar aqui nesse curso e a partir de agora eu vou quadruplicar meus clientes. Não. É o que devagar. Você vai pegando confiabilidade dos clientes e da sua marca no mercado. O que é que a gente pode ir concatenando de ideias, né? Que a gente vê que o fato de um advogado iniciante se aproximar da OAB é um ponto extremamente positivo, porque traz um senso de realidade para ele, gera uma noção de que ele tem que ser paciente, porque o mercado que ele escolheu é algo que é médio e longo prazo, ou longo prazo, para ninguém captando exatamente o que eu estou falando. E a gente vê também que isso não é a realidade só daqui, como você disse, isso é compartilhado a nível nacional. É um mito também achar essa questão de que o advogado, para ele ser bem sucedido, alguém tem que colocar a mão ali sobre ele para que consiga a coisa. E que a confiança naturalmente demanda tempo, né? A gente sabe que para você contratar um profissional, você demora um tempo porque você só contrata aquilo que você conhece. Mas isso é em todas as áreas. Isso em todas as áreas. Do ser humano.
o tempo é que gera a confiabilidade. Certo. Seja numa relação conjugal que você conhece. Quem é que acontece? Você conhece sua namorada, vou namorar com ela aqui, vou casar amanhã. Sim. Já deve ter acontecido, com Mas certeza. muito raramente. Mas é raramente, são coisas Sim. difíceis, certo? Uhum. Então, a confiabilidade, a confiança, ela demanda tempo. E Certo. na advocacia, demanda a maturação, inclusive, de um processo. Certo, mas aí você comparou, por exemplo, com a questão de medicina, mas aí tem muita questão de, tipo, de uma certa reserva de mercado, porque teve um período, né, de menos médicos no mercado e tal. Então, queria perguntar esse ponto, já que foi uma questão que você mencionou. Como é que você enxerga, então, essa questão de dados que são veiculados diariamente, né? Faculdade de Direito no Brasil tem mais do que ao redor do mundo todo junto. Certo. Direito não sei quantos advogados por dia, mais de 1,5 milhão de advogados no mercado. Como é que o advogado iniciante ele pode se posicionar diante disso e como é que você enxerga essa dificuldade do mercado? Olha, você como um representante da jovem O advocacia. que eu posso dizer a você é que a advocacia... Porque isso bate uma insegurança com na certeza, pessoa, né? o estudante muitas vezes vê esses dados e diz: Lascou, a eu não vou advocacia conseguir. tá muita gente para pouco processo e não tem espaço para mim. É. Diga a vocês, já que é mito. Primeiro, tem muita gente que tem OAB e não advoga relativamente. Vive fazendo vídeos no YouTube, vive De outras áreas. não pratica advocacia. O que é praticar advocacia? É estar buscando diligenciar processo, é estar Aquilo como primeira conhecendo atividade de pessoas, vida, né? primeira atividade de vidas. Muitas vezes a gente fala também de advogados que são aqueles advogados frustrados. Por quê? Tentaram fazer concurso público, tentaram, não conseguiram, vou partir para a advocacia. Muitas vezes, ele não vai ser um advogado que vai querer realmente advogar, porque ele não tem um perfil. E não vai querer nem sequer valorizar a profissão. Ele não tem né? um perfil, ele não tem um sonho, ele não tem um foco. Então você tem que ter um foco, certo? Em relação ao espaço, apesar de ter muito advogado, a diferença, vamos dizer assim, da qualidade do serviço muitas vezes é muito discrepante. A palavra é essa. Ou seja, o profissional de excelência, ele se sobressai. Tem como você ver facilmente a pessoa que pratica uma advocacia de excelência e uma pessoa que pratica uma advocacia, vamos dizer assim, mais artesanal, uma coisa que fechando tudo que aparece, não chega a ser uma advocacia diferenciada. Trabalhando então, em todas as áreas. Tem essa possíveis. distância muito grande, aquele que praticar, vamos dizer assim, que fizer uma advocacia com ética, com capacitação de forma bem feita, um network bem feito, vai ter espaço para ele na advocacia, com certeza. Pergunto, o que é que você acha de consulta para o jovem advogado? Utopia ou algo que dá para ser agregado? Como é que você enxerga isso? Tem que ser cobrado. A gente estuda muito para passar na OAB. A gente rala para montar o escritório, para andar com paletó e gravata, para ir no fórum diligenciar. E muitas vezes uma pergunta a gente resolve o problema do cliente. Então, por que não cobrar? Ah, mas é porque eu me sinto novo. Se você sabe do assunto, ou você ser novo, ou você ser velho, ou você ser um mais experiente, não tem interesse nenhum. Se você sabe resolver a situação do cliente, e você, com aquela sua resposta, com aquele seu parecer sobre o determinado problema que lhe é apresentado, tem que ser cobrado a consulta. Isso é um mito que tem que se... Ah, eu sou já um advogado, eu não posso cobrar consulta. Não. Eu não devo cobrar consulta se eu não souber do caso. Aí sim, mas se eu vou parar para estudar, para dar uma resposta ao cliente, eu tenho que cobrar consulta. Assim como outros profissionais de outras áreas cobram. Uhum. É porque a gente tem que colocar isso como cultura. Sim. E isso não existe, essa cultura ainda. Até para proteção do próprio mercado. Nossa proteção. Né? Porque quantas vezes você chega, dá todo o caminho ao cliente. O parecer completo quase, né? Cobra para ele para fazer o processo e ele vai e faz com outro profissional que ele conhece, cobrou mais barato. É que se habituou culturalmente a você poder conversar com um advogado sem pagar. Sem pagar. Só que quando você vai para o nutricionista, não tem chance nenhuma de você achar que Justamente. você vai chegar lá e não vai. Então o que é que você pode fazer? Não quer espantar o advogado? Ó, vou te cobrar consulta. Abater no final. Se você fechar no valor o processo comigo... É uma estratégia, né? Se você fechar o processo comigo, eu já abato o valor da consulta do processo. É uma estratégia inteligente. É uma estratégia que deve para se fazer. Agora, uma coisa certa, não deixe ninguém ficar ali alugando, respondendo toda hora sem cobrar não, porque se você não cobrou na primeira,
você não vai cobrar na segunda nem na terceira. É difícil. Sim. Então, aquela pessoa que E já vê tá que um é de certo graça, diferencial também no advogado. Nesse advogado cobra consulta, já é alguém justamente, que valoriza que até o tempo dele. valoriza meu tempo, que você mostra que não tem tempo para jogar fora, que você tá ali como profissional, que você quer resolver o problema da Sim. pessoa, que você quer escutar a pessoa, ver o documento que ela tem para lhe apresentar e responder da melhor forma possível. Sim. E como é que você vê a distância de realidades assim entre o advogado da capital e o advogado do interior? Eu pergunto isso porque você é do interior, Sou do né? interior. Então conta aí brevemente essa história e faça esse enlace aí entre o advogado. Eu também participo, né, de eventos no interior do estado, tal, eu vejo como é que é a realidade diferente, mas eu queria ouvir de você, representante aqui da Jovem Advocacia, e com esse respaldo, como eu já disse aqui, nacional, de como é que você enxerga, né, essa discrepância entre a capital e o advogado realmente do interior. Gustavo, essa diferença já foi maior. Discrepância que eu digo aqui, na verdade, não é nem de capacitação, eu estou dizendo de oportunidade, Não, mas de ser um mercado até mais difícil para ele porque tem menos gente, né? Então, é a assim, dificuldade, certo? até de se especializar. Essa diferença já foi maior. Vou começar pela questão da especialidade, certo? Hoje a gente tem uma quantidade de pós-graduações boas, online, Sim, certo? isso facilita. Facilita bastante. A informação, você sabe, está pulverizada. Né? É uma informação que todos Acessível têm. demais. Acessível, né? Todos têm acesso à informação. O que eu ainda vejo a dificuldade do interior são estruturas do próprio judiciário. Muitas vezes, com um judiciário sucateado, sem servidores nas cidades. Um juiz, muitas vezes, acumulando 2, 3 comarcas, faltando promotor, faltando defensor público. Então, a gente então, vê a necessidade, inclusive, de a OAB chegar mais junto. Sim. A gente está vendo cada vez mais diminuindo, porque a OAB, inclusive, nessa gestão de Bruno Batista, a gente vê que uma das bandeiras que Bruno levantou foi a interiorização das ações. Sim. Então, a gente está muito voltado para o interior. Para você ver quantos eventos, quantas caravanas de iniciação à jovem advocacia, aos primeiros passos na advocacia, estão sendo feitas no interior. Você, inclusive, participou semana passada várias, de uma. Com certeza. E vem participando. Então, a OAB quer estar presente dos jovens advogados e dos advogados mais experientes no interior. Só que existe ainda uma dificuldade, não de especialização, porque eu vejo cada vez mais os cursos online estão em todo o estado. Eu vejo mais em relação ao empobrecimento da classe, por falta, inclusive, de recursos maiores, certo? Por parte do povo. Sim. E a mora do judiciário por questão estrutural que não tem. Eu enxergo assim, de cidades muito grandes, eu acho que você consegue suprir muito bem, né? Muito Eu bem. acho que é quase que uma relação igualitária, né? Assim, dizer que, por exemplo, Petrolina, Caruaru, Com certeza, os advogados eles têm um suporte gigantesco. A demanda existe e existe estrutura também para trabalhar. Óbvio que existe a necessidade da OAB estar mais perto, da ESA chegar junto, mas eu acho que a questão estrutural é mais fácil. Fácil de suprir. E a dificuldade realmente fica pela precarização de um judiciário, né? Que é uma questão estrutural. Estrutural. Um processo não anda. Muitas vezes, até humanamente impossível. Um juiz ele tem que sentenciar, certo? Em 3 comarcas, em 2 comarcas. Então, como é que vai andar aqueles processos? Muitas vezes o juiz está uma vez só na comarca. Verdade. Então, é humanamente impossível. Então, essa mora que o judiciário dá acaba por empobrecer, inclusive, a advocacia do interior, que fica dependendo de honorários, muitas vezes, que demora muito para vir, porque não tem agilidade, e diferente de Recife, né? Da capital e das cidades maiores, como Caruaru, Petrolina, em que tem uma estrutura maior, um olhar mais atento do judiciário, certo? Por conta da demanda maior também, e tende a gerar mais rápido por conta da estrutura. Entendi. Léo, pra gente finalizar, né, eu queria que você dissesse uma mensagem final, um recado aí de encerramento que você quer falar para aquele jovem advogado, aquela pessoa que está iniciando a carreira e está ouvindo aqui a gente ou vendo no YouTube e quer saber, assim, o que é que eu posso fazer de melhor. Um recado final seu aí para o pessoal. Bom, minha gente, mais uma vez agradecer a Gustavo pelo convite, dizer que estou à disposição sempre que for solicitado, certo? E para o jovem advogado, para resumir toda essa conversa aqui, eu digo, seja persistente, certo? Tenha foco, lute
com as armas da ética, do amor à causa, do amor ao direito, que eu tenho certeza que sua hora vai chegar, certo? Não escute aquelas pessoas que dizem, você devia fazer concurso público, é mais fácil, você tem uma estabilidade. Busque ser feliz, busque fazer o que você acha que é certo, que eu tenho certeza que no momento certo, sua advocacia vai ser reconhecida. Show de bola. Léo, obrigado por ter vindo mais uma vez. Pessoal, queria agradecer a vocês que acompanharam a gente aqui, né? Ouviram, assistiram, enfim. E queria que vocês compartilhassem esse conteúdo. É muito importante que a gente está produzindo um conteúdo aqui bacana, interessante para quem é jovem advogado, para aquele que está fazendo a faculdade ainda. Então eu peço essa ajuda aí de vocês para que vocês dissipem esse conhecimento e espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Valeu!